estava no exílio, ele ficou no Uruguai, nos Estados Unidos e depois Mais ou menos Portugal. na mesma época? Mais ou menos na mesma época. Tá. O Gabeira foi para a Suécia, né? E depois voltou. Mas vocês não se conversavam, era totalmente... Não. Com o Brizola, depois no final da década de 70, como o Márcio Moreira Alves estava em Portugal, um jornalista que fez o discurso, que foi o pretexto, né, para os militares fazer o ato nacional número 5, fez uma crítica aos militares Como dura. que foi isso? Esse contexto para o AI-5, por que endureceram tanto nessa época? O governo já estava ficando sem maioria no Congresso. Já havia um sentimento que era preciso fazer uma mudança. Ter eleição, voltar à Sim. democracia, tudo que não... Porque uma parte da sociedade apoiou o golpe em 64, mas para ter eleição em 65. Essa era a promessa. Tanto é que depois os militares caçam Lacerda, caçam o Juscelino, caçam o Magalhães Pinto, caçam o Adhemar de Barra. Os que apoiaram o golpe depois são caçados, porque eles queriam manter uma ditadura militar, ainda que tinha apoio, evidentemente, do empresariado. Provavelmente isso era o plano desde o começo. Então havia uma oposição também, vamos dizer assim, que não era de esquerda, que não era... Né, a ditadura. E havia uma oposição popular. Né? Sempre houve uma oposição popular muito forte no Brasil à ditadura. Tanto é que em 74 o MDB elege 16 de 21 senador e 44% da Câmara. Mas nesse momento, entre 69 e 68 e 69, a repressão foi muito dura. Aí aí pior. fechou tudo, fechou. Aí fechou os sindicatos, oposição, criou um certo silêncio, assim, silêncio cemitério, como se fala. Vários artistas, atores e cantores vieram aqui, o pessoal ia nas música peças. era censurada, teatro era censurado. Tinha gente atrás na peça assistindo, tinha gente escutando o disco antes. A imprensa publicava receita de bolo, porque tinha censura, ou publicava em branco. Era ditadura. E não tinha eleição, não elegia o Congresso. E era uma época que não tinha nem a perspectiva de acontecer alguma coisa do contrário. Era uma época bem sombria, assim. Você lembra? Existia uma esperança, claro. Mas... Houve um período entre 69, 72, 73 que foi muito sombrio. Mas já em 74, a própria reação popular e a luta do MDB já começa a dar esperança. 74 é o Geisel? 64 elege o Geisel, por eleição indireta. Eu lembro um pouco do Geisel e do Figueiredo, já na minha época. E o Figueiredo ficou 6 anos, né? Além de ficar... Já não era um bom presidente, ainda o Geisel ainda deu mais 2 anos para ele, né? Mas em 74 começa a mudar tudo, porque depois já vem a reconstrução da UNE, já começam os sindicatos, quer dizer, porque começou a luta política, né? Porque o que faz a luta é a necessidade, você está vivendo em condições que você não aceita. Como havia repressão à greve, proibição de sindicato, de associação de bairro, e nesse momento também surge a igreja de teologia da libertação, as pastorais, as comunidades de base da igreja, e os sindicatos começam a se reorganizar. Isso dá um outro sentido para a luta democrática no Brasil, né? E também a discussão sobre o país, como é que o Brasil, a economia começou a se estagnar, o desemprego aumentar, veio uma crise econômica, parte do empresariado começou a ficar contra o governo, parte da imprensa... Porque teve o milagre econômico, teve uma época que o Brasil cresceu... 69 a 72 houve uma fase... E por que você acha que aconteceu esse crescimento, apesar de tudo que estava acontecendo? O Brasil sempre vai crescer, porque o Brasil é muito rico. Não, mesmo fazendo tudo errado... Você vê agora, estamos com juros a 15%, 10% de juros, o Banco Central quer que a economia pare de crescer, os americanos pondo tarifaço e o Brasil crescendo. Porque o Brasil é o país mais rico do mundo. Não tem país mais rico que o Brasil, porque o Brasil não tem inverno, a gente tem que se lembrar isso. Pois é. Aqui dá 3 safras, nos outros dá uma safra e olhe lá. Para dar uma safra eles têm que dar muito subsídio, proteger muito, porque... Imagina você passar 6 meses quase em inverno, entendeu? Eu lembro que gelo da primavera, entendeu? Nessa época o Brasil era o país do futuro, né? O futuro chegou já e ainda não decolamos para valer, né? Quase. Não, mas o Brasil, se nós olharmos os últimos 70 anos do Brasil, ou pegar os últimos 100 anos, isso. O Brasil, há 120 anos atrás, era uma fazenda escravocrata. Uma grande fazenda. Que produzia alimentos. Os ingleses, quando perceberam a riqueza do Brasil, trouxeram para o Brasil... Basicamente uma cultura de uma coisa só, né? Monocultura. A monocultura. O que eles disseram? O Brasil sempre teve o ciclo do algodão, o ciclo do açúcar, o ciclo do café. Né? Mas os ingleses perceberam isso, trouxeram ferrovia,
telégrafo, bancos, urbanizaram as cidades. Quando veio a guerra, a Primeira Guerra Mundial, não podia importar nada. Veio a imigração de trabalhadores da Europa, milhões de trabalhadores da Europa vieram para o Brasil e trouxeram a tecnologia da época. E o Brasil começa a se industrializar. Mas levou muito tempo, porque a elite brasileira achava que o Brasil, por não ser branco, por não ser europeu, não ia poder ser industrial. Na verdade, o Roberto Simons, um paulista, um empresário, intelectual, político, ele travou essa batalha que o Brasil tinha que ser indústria. E a Revolução de 30 cria as condições para o Brasil se industrializar. E o Getúlio é que faz. Quando ele entra na guerra, o que ele pede para os americanos? Porque tanque, avião, arma, farda, comida é obrigação deles dar, né? Transporte para ir para a Itália. Agora, o que ele pede? Aço e energia. É a mesma coisa hoje você pedir robótica e inteligência artificial. Pois é. TI. A contrapartida, né? E ele consegue, Volta Redonda e Paulo Afonso. Isso muda o Brasil. E quando ele governa a segunda vez, ele cria o BNDES, a Vale já estava criada, ele cria a Petrobras, a Eletrobras, a Sumoc, que seria o Banco Central depois, a Camex, que seria comércio exterior. Quer dizer, o Getúlio, ele cria as condições para o Brasil começar a se industrializar. Como o Brasil já era um país de grande população, 70, 60 milhões de habitantes, porque no mundo a gente fala que o mundo tem quase 200 e meio de países, mas países que têm mais de 200 milhões de habitantes são 12, 13. Países de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados são 12, 13. Países de mais de 2 trilhões de PIB são 12, 13. E país que reúne essas três condições, 200 milhões de habitantes a mais, 2 milhões de quilômetros quadrados a mais e 2 trilhões, são 5, e o Brasil é um deles. Pois é. E o brasileiro, às vezes nós, a brasileira, nós não temos dimensão do que é o Brasil. O Brasil é metade do PIB da população e do território da América Latina. E a gente vai ter um papel importante agora, porque a gente é o terceiro em terras raras, né? Não, e somos o país, aquilo que eu falei, que pode produzir mais 100 milhões de toneladas de alimentos, mais um terço de proteína, porque hoje nós já exportamos para 100 países, alimentamos grande parte do mundo. Nós temos pobreza aqui, desigualdade, por causa da concentração de renda. Tem fome, não por falta de comida. Não é que falta comida. É que o país precisa desconcentrar a renda, por isso mesmo essa discussão de reforma tributária. Pois é. Então, esse período que nós vivemos... esses últimos 100 anos, o país, quando... Aí tem essa siderúrgica e tal, a gente tem esse crescimento. Depois o Juscelino vem com a indústria automobilística, eletrodoméstica, a indústria chamada bens de consumo duráveis, né? Porque a indústria têxtil de confecções, calçado, móveis, alimentos, o Brasil foi tendo, né? E foi melhorando a infraestrutura do Brasil também, porque até a Segunda Guerra Mundial, o Brasil só tinha ferrovia. Putz. As rodovias chegam depois, infelizmente, desativando ferrovia. Né? Porque nós estamos pagando agora por isso. Pois né? Se olhar a China, todos os países do mundo, os Estados Unidos, tudo interligado. Tem 10 vezes mais ferrovias que o Brasil tem. Então é um problema grave isso. E quando chega os anos da década de 70, vem a indústria pesada e a indústria química. Então o Brasil, de certa maneira, até o final, quando chega na década de 80, ele já tem uma indústria. O desafio agora é essa indústria sair de mecânica para digital e reindustrializar os setores como fármacos, químicos, essa coisa de transição energética. Por isso que o Lula lançou esse programa Nova Indústria Brasil e a transição energética. E o PAC, que é saneamento, habitação, óleo e gás, logística, que o país precisa investir muito. Então, mas quer dizer, então na linha do tempo,